Sejam muito bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Imagina que nós estamos vestindo um jaleco branco para entrar de fato no laboratório da mente humana. O nosso grande objetivo aqui é decodificar aqueles ciclos mecânicos e super previsíveis, diga-se de passagem, das relações tóxicas, mas tirando toda aquela neblina emocional da jogada. Nós vamos dissecar o transtorno de personalidade narcisista com uma lente estritamente clínica, bem estruturada e super objetiva. Bora lá? Bom, para começar a entender essa dinâmica central, pensa num jogo de xadrez psicológico, sabe? De um lado eu tenho o alvo tentando navegar por um labirinto bizarro de poder e controle. Do outro, alguém escondido atrás de uma máscara totalmente rachada. E olha, não estão falando de um simples problema de comunicação do dia a dia, não. É um sistema muito específico rodando com regras que são completamente diferentes e, o pior, regras ocultas. E esse aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a ilusão inicial. Depois, os 4 perfis narcisistas. Em seguida, o ciclo de desvalorização, passando pelas táticas de controle mental e, por fim, as estratégias de defesa pessoal. Ponto 1. A ilusão inicial, também conhecida como bombardeio de amor. A parte neurobiológica por trás desse bombardeio de amor é simplesmente fascinante. Sabe aquela ideia de encontrar uma gêmea num estalar de dedos? Pois aí esquece. O que acontece na prática é que o cérebro recebe uma verdadeira enxurrada de dopamina e ocitocina. E isso forja um vício químico fortíssimo, não um vínculo romântico saudável. É a criação meticulosa de uma ilusão, uma miragem de perfeição absoluta. É louco pensar que é pura química, né? Seguindo em frente, ponto 2. Os 4 perfis narcisistas, ou como desmascarar essas ameaças. O pulo do gato aqui é entender que nem toda ameaça tem a mesma cara. O perfil grandioso, claro, é aquele que exige todos os holofotes. Mas aí a gente tem o perfil vulnerável ou oculto, que usa a pena e a culpa como verdadeiras armas de manipulação. Já o perfil comunal se esconde atrás da caridade pública, paga de santo, enquanto o maligno, bom, esse cruza de vez a linha para o sadismo real, sentindo prazer na dor. Entender que o predador não veste só aquela capa clássica da arrogância muda todo o jogo. Parte 3. O ciclo de desvalorização. É aqui que a máscara começa a rachar. Isso ilustra perfeitamente uma colisão de realidades. Imagina só um atraso simples, coisa de 40 minutos. Num conflito saudável, isso gera uma validação dos sentimentos da outra pessoa e um pedido de desculpas genuíno, certo? Mas, na manipulação narcisista, a resposta imediata é a negação absoluta. A culpa é invertida e, num piscar de olhos, quem ficou lá esperando que nem um tonto vira a parte exigente ou a vilã da história. É uma distorção total. Durante essa fase de desvalorização, entram em cena táticas bem pesadas, como o famoso gaslighting. E isso vem junto com aquelas saladas de palavras, sabe aquelas conversas circulares que não levam a lugar nenhum e são desenhadas só para exaurir mentalmente a outra pessoa? O objetivo final é criar um mar de dúvidas tão grande que a vítima simplesmente não consegue mais confiar na própria memória ou na própria percepção da realidade. É completamente exaustivo. Ponto 4. Táticas de controle mental. Vamos falar sobre a química do vício. E aqui a gente entra no grande mistério das dinâmicas tóxicas. Afinal, por que é tão absurdamente difícil ir embora? Para resolver esse quebra-cabeça de vez, a gente precisa parar de apontar o dedo para uma suposta fraqueza emocional e olhar direto para as nossas reações neurobiológicas. A resposta está inteiramente no cérebro. Pensa naquele famoso experimento do B.F. Skinner, aquele em que um rato fica totalmente obcecado por uma alavanca porque ela entrega choques e comida de um jeito completamente imprevisível. Pois é, o cérebro humano passa por um processo bem parecido com o chamado reforço intermitente. A mente da gente se torna profundamente viciada na esperança de alívio. A gente fica buscando aquelas migalhinhas de afeto bem no meio do furacão do abuso. É uma montanha-russa química assustadora. Mas e quando o alvo deixa de ser útil? Ou pior, tenta estabelecer limites saudáveis? Aí acontece o descarte súbito. E a razão clínica para isso é a falta total do que chamamos de constância de objeto emocional. Pensa numa torradeira quebrada. Quando a sua torradeira estraga, ninguém senta para ter uma discussão séria com ela, né? Ela vai direto para o lixo. E é exatamente com essa mesma frieza mecânica, quase robótica, que o abusador trata a situação. O que, claro, gera um choque paralisante na outra pessoa. Ponto 5. Estratégias de defesa pessoal. Vamos para a parte prática, o manual de sobrevivência. Para começar, temos o método JAD,
que é uma sigla do inglês e traz 4 ordens vitais. Não justifique, não argumente, não se defenda e não explique. Olha, essa é a regra de ouro inquebrável para quem está sob ataque. Segurar todas as reações emocionais corta na hora o oxigênio do ciclo de abuso. Por quê? Porque nega ao manipulador justamente aquele suprimento de controle que ele está desesperado para conseguir. E essa ideia se alinha perfeitamente com a famosa técnica da pedra cinza. Se a interação no trabalho ou na família for absolutamente inevitável, a pessoa precisa se tornar tão sem graça e tão monótona quanto uma pedra cinza largada no meio do nada. Tipo, responder só com monossílabos. Aham, sim, não. O predador emocional se alimenta de drama, de caos. Privar o manipulador dessa emoção é literalmente matá-lo de tédio. E funciona incrivelmente bem. Mas, no fim das contas, a verdadeira cura exige mais. Como a gente viu que isso é um vício químico real, a recuperação demanda uma desintoxicação neurológica absoluta. E a ferramenta para isso é o contato zero rigoroso. Nós estamos falando de construir um muro impenetrável mesmo, no digital, no físico, no círculo social, tudo para dar ao cérebro tempo necessário para que essas conexões neurais voltem ao estado de repouso, de tranquilidade. Vestir aquele nosso jaleco branco imaginário tem um poder absurdo. Essa estrutura mental permite que a pessoa, sob pressão, dê um passo atrás, saia daquela linha de tiro emocional e assuma o papel de um observador clínico. Em vez de reagir e se desesperar, a pessoa passa a documentar com total frieza as táticas repetitivas que o espécime está tentando usar. Isso simplesmente anula o impacto interno. É uma virada de chave gigantesca. E assim a gente chega ao nosso fechamento. Todo esse maquinário tóxico que nós desmontamos aqui opera com base em uma única coisa, a nossa reação. Então eu deixo um desafio reflexivo para quem está acompanhando essa análise com a gente. Quais limites e fronteiras precisam ser reerguidos aí para que a clareza mental volte a reinar? A grande verdade, a moral da história, é que retomar o poder significa abraçar de uma vez por todas a força ensurdecedora e insuperável do silêncio. Fica aí a reflexão para todos nós. Um grande abraço e até a próxima análise.